Portugal, quem tem depressão ou é rico ou está condenado ao abandono. Nós vivemos num país que está a viver, para além de uma crise económica, também uma crise de saúde mental. Nós vivemos num país onde 1 em cada 6 mortes de jovens com menos de 30 anos é provocada pelo suicídio. Nós vivemos num país onde 40% dos jovens portugueses apresentam sintomas de depressão. Nós vivemos num país onde 23% dos portugueses têm perturbações mentais. Em Portugal, quem tem um problema de saúde mental é oferecido a 2 escolhas. Ou tu esperas meses na fila de espera para ter acesso a uma consulta, ou tu pagas 60, 70, 80 euros por uma consulta no privado. E a maioria das pessoas não tem condições para fazer isso. Nós temos um governo que demorou 5 anos a contratar 40 psicólogos para os centros de saúde. Nos centros de saúde do país inteiro só há 300 psicólogos, pouco mais que isso. E um governo demora 5 anos a contratar 40. Como é que nós vamos responder ao que quer que seja? Como é que nós vamos responder a uma crise de saúde mental quando a média em Portugal é de 3,6 psicólogos por 100 mil habitantes? Quando o próprio governo, em 2021, definiu que o ideal deveria ser, no mínimo, 20 psicólogos por 100 mil habitantes. Os portugueses estão a viver há muitos anos uma crise de saúde mental e o governo simplesmente não quer saber, não faz nada. Eu já tive síndrome de Burnout. Diagnosticado no centro de saúde aqui com alto de ansiedade e depressão. E aquilo custou muito pra mim. E muitas pessoas não entendem ou às vezes julgam, dizer que é frescura ou algo assim. E você vai entender nesse vídeo a explicação sobre esses tipos de síndrome que talvez alguém da sua família ou até você mesmo passa por isso e não sabe o diagnóstico. E aqui em Portugal é muito natural, muitas pessoas não sabem nem o que se trata. Burnout é um estresse, é uma exaustão realmente física e mental, com sintomas físicos de alteração de pressão, alteração de insônia. Você tem uma alteração na bioquímica do organismo, liberação de cortisol, uma irritabilidade, uma dificuldade de lidar com o outro, uma irritação muito grande, uma instabilidade muito grande. E você também tem uma alteração mental, porque é aquela pessoa que fica o tempo todo pensando que tudo vai dar errado, né? Tem uma perda cognitiva, falha de atenção, de concentração e baixa de produtividade. O mês da prevenção do suicídio, tema que não é só no Brasil, mas é o mundo inteiro, né? Eu acho que tanto no Brasil como aqui na Europa, um continente muito depressivo. E eu não tô aqui trazendo um vídeo para desestimular você, se você já é um pouco depressivo no Brasil. Um vídeo mesmo de alerta, de prevenção, falar um pouco. Acontece aqui na Europa e muitas pessoas tentam maquiar, esconder um pouco disso que a gente passa. A cada 10 pessoas que vivem aqui em Portugal, cerca de 3 pessoas têm algum tipo de transtorno, de ansiedade, de depressão, de síndrome de Burnout, de algum tipo de problema mental e vem desencadeando devido a pressões do trabalho, devido a muitas das vezes saudade da família que você larga para trás, devido a saudade ou falta de amigos, porque automaticamente quando você vem para cá, a sua vida muitas das vezes, se você está sozinho, ela se transforma e vive uma vida um pouco diferente da que você tinha no Brasil. Como assim diferente? Por exemplo, no Brasil tinha um costume de todo final de semana visitar um amigo seu, todo domingo ir para a igreja com um amigo seu, com um familiar seu ou algo assim parecido. E quando você chega aqui, não que aqui não tem igreja, não que aqui você não possa fazer amizade, mas quem mora aqui ou quem já viveu fora
sabe um pouco do que eu tô falando. A gente muitas das vezes não confia nas pessoas, porque infelizmente os próprios conterrâneos nossos muitas das vezes termina tentando se aproveitar de alguma forma de você. E isso vai criando uma capa onde você vai se afastando cada vez mais das pessoas, devido a pessoas que você nem esperar viver aqui tentando se aproveitar, literalmente. Às vezes é na cara de pau, aplicando golpes, ou às vezes é só lhe procurar quando precisa de algo. Não que no Brasil não seja assim, mas assim, eu tiro pela minha experiência. A diferença do Brasil de quantidade de pessoas que eu confiava, que eu confio, que eu podia contar num momento difícil para desabafar, para ir no cinema, para jogar um futebol, a quantidade lá é superior à quantidade aqui, pois aqui você vai ter muitos colegas, muitos amigos também, dependendo da sua forma de network, mas quando você precisar, poucos vão estar ali do seu lado. E comparado ao Brasil, às vezes você teria mais oportunidade de esvaziar sua mente e não deixar isso se transformar num algo fatal, onde aqui é natural, isso mesmo, é natural aqui na Europa pessoas tirar a própria vida de um problema que não é tão falado aqui na rede social, principalmente no YouTube. Por exemplo, na depressão, 35% das pessoas que têm depressão em Portugal não vão procurar cuidados de saúde. Sabem porquê? Porque não sabem. Onde eles estão? Não. Está muito antes disso. Não sabem que aquilo que estão a viver é um problema que tem uma resposta de saúde. Acham que andam cansadas ou que dão outra explicação qualquer. Não têm a percepção de que têm um problema que precisa de ser tratado. Não consegue Aliás, identificar isso? não se identifica. Muita gente não diz eu tenho uma depressão. Ou, não, diz eu tenho nem é um esgotamento, é um princípio de esgotamento. Não é? Quer dizer, portanto, há dificuldades que têm a ver com o estigma associado a isto tudo. Agora, eu acho que as pessoas, cada uma, o que pode fazer é, primeiro, ler algumas coisas ou ir buscar informação outras sobre quais são os fatores que contribuem para a doença mental e tentar diminuí-los, não é? E quais são os fatores protetores, porque há fatores protetores fortíssimos. Não sei o motivo, mas eu acho que é um momento que a gente deveria refletir e alertar muitas pessoas. Porque assim, eu no Brasil sempre tive um pouco de depressão, mas eu não tinha ansiedade. Eu não considero que eu tinha ansiedade, eu acho que eu era ansioso como qualquer pessoa. E eu cheguei cá em Portugal, primeiro eu fui para a Bélgica e lá eu já comecei a sentir muito mesmo assim, uma ansiedade muito forte, uma tristeza muito forte, onde eu sentia assim, às vezes quando eu estava muito fraco, mentalmente falando. Não falo espiritualmente, não falo de religião, porque pessoas que conhecem da verdade sofrem disso. Pessoas que caminham lado a lado com Cristo sabem o que eu estou falando, apesar que é muito discriminado esse lado de depressão, de ansiedade no meio cristão. Mas a gente tem vários relatos na Bíblia de pessoas que se afastavam em momentos de tristeza para organizar sua mente mesmo fazendo a vontade do Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o seu rosto. O Senhor me vê. Quando você estava no seu pior momento e estava sozinho, eu não escondi de ti o meu rosto. Eu vi você debaixo da figueira. Aí está. Isaías, Davi sofreu,
Vários tipos de pessoas na Bíblia tiveram seus momentos que vamos supor que foi depressivo, onde eles tiveram que se afastar, buscar mais de Deus e se fortalecer para poder continuar a sua jornada. Depressão é uma doença que precisa ser tratada como tal. Andrew Solomon diz que depressão se trata com remédio, com terapia e com fé. Como é que Deus tratou a depressão do Elias? Primeiro, sonoterapia, botou o cara para dormir. Depois, cardápio especial, comida boa para ele. O fato de você estar enfrentando uma depressão na vida não significa que você não tem fé, que Deus não ama você, que você não é precioso para Deus. A depressão é cíclica. Precisa ser enfrentada, tratada corretamente. E Deus tratou Elias. Ele estava dentro de uma caverna querendo morrer. Meu Deus, não vale a pena mais viver. Para quê? Uma pessoa quando ela está depressiva, irmão, ela quer viver, mas ela não consegue ver uma saída. Então ela acha que a morte é a melhor saída. Não é que ela quer morrer, ela quer viver, mas ela não vê perspectiva de vida. Então, se você conhece alguém da sua família que está enfrentando uma depressão, não julgue essa pessoa, não jogue pedra nessa pessoa. Ajude essa pessoa a se tratar, a buscar recursos em Deus. Abra o seu coração para ouvi-la. E essa semana agora, infelizmente, o meu vizinho lá, era um português, era um senhor, ele tirou a própria vida. E eu fiquei refletindo sobre isso, pois eu já tive problemas aqui muito sérios, com depressão, com ansiedade. E por 2 vezes eu tentei suicídio. Isso, mais uma vez, eu entro nesse contexto que eu estava falando, de você conhecer o amor de Deus, de você viver a vontade do Senhor, ou você conhecer a verdade e mesmo assim sofrer desse mal, que eu não encaro como um demônio, eu não encaro como um momento de provação, como falam, ou um demônio, ou um momento de pecado, porque eu já tive louvando a Deus, já tive evangelizando, já tive isso. Sempre foi uma luta minha mesma, uma luta na minha cabeça contra meu corpo, contra... É algo assim que só quem passa por isso, sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sabe do que eu tô falando. Eu escrevi uma carta antes, tinha desistido da minha vida. Tomei aquele remédio, ele é muito forte, ele faz a pessoa dormir. Foi onde eu dormi praticamente 20 horas assim seguidas. Acordei assim no outro dia, como se tivesse sido atropelado, sabe? Eu acordei assim, tipo, no outro dia de tarde, perdidão no tempo. Não lembrava muitas das coisas e tava muito mal da minha cabeça, sabe? Então... Por que eu? Por que você veio até aqui? Não está todo mundo na cidade caindo aos seus pés? O pastor deixa as 99 ovelhas na montanha para procurar aquela que se perde. Você sabe a história do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo, e por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios transtornos mentais e não conseguiram evitar sua morte. No dia do seu velório, seus pais e amigos distribuíram cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. A data do Setembro Amarelo foi criado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e endossada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Você já sabia dessa história? É mesmo uma luta que você tem contra a sua própria carne, contra o seu próprio corpo, contra a sua própria cabeça.
de que a gente, para chegar a um ponto de tentar algo contra a nossa vida, é porque a gente já não está vendo solução nenhuma. Então muitas das vezes as pessoas dizem, mas a solução vem de Deus, eu sei. Mas só quem sabe, só quem passa por isso, sabe o quanto que a gente cega naquele momento, que a gente chega ao limite mental, como é que eu posso falar. E o médico depois passou os remédios certos pra mim, foi quando eu fui melhorando. Só que eu tava ficando um pouco sem muito sentimento. Tirava a minha ansiedade, tirava a minha depressão, mas ele me deixava frio, sabe? Eu não tava mais me comportando como antes. E eu vi que aquilo tava me atrapalhando no meu dia a dia. Foi quando eu decidi, conversei com a minha noiva para ela vir o mais rápido possível, que eu queria largar esse remédio. E foi quando eu tomei a decisão de largar o remédio e tentar me recuperar com coisas naturais, com chá, com coisas da terra, sabe? Tentar melhorar a minha mente de uma forma mais leve. Depois que ela veio, eu larguei o remédio. Gatilhos são situações que é de cabeça para cabeça. Eu não julgo uma pessoa que fez isso. Eu só acho que isso é o reflexo de um mundo que a gente vive, que é um mundo duro. A vida no Brasil é dura, a vida na Europa é dura, mas eu não tô querendo assim generalizar que isso é algo assim mais especial daqui da Europa. Não tô dizendo que aqui é uma vida muito desgastante. Se você tem um apoio mental que possa aliviar a sua dor, se você não tem um apoio amoroso, se você não tem um apoio de amigos que possa fortalecer o seu físico, o seu mental, você pode chegar a esse ponto. Remember, quando eu tentei o suicídio, após isso eu estava no quarto do hospital, o médico entrou com a prancheta, muito calmo, e ele falou assim, por que você fez isso sendo tão jovem? E aí eu contei pra ele, falei, olha, se viver a sofrer, eu não quero mais viver, eu não vejo motivo de viver, não sei por que eu nasci. E aí ele pegou e falou muito calmo assim, ele virou pro lado onde tinha a máquina de batimentos cardíacos, ele falou, você sabe o que é isso aqui? Eu falei, sim, são os meus batimentos. Ele falou, não, isso aqui é um resumo da vida. Eu falei, como assim? Aí ele foi com o dedo na máquina de batimentos, assim. Ele falou assim, se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí, na hora eu comecei a chorar, e ele olhou pra mim e ele falou assim, um dia você vai entender por que você tá passando por isso hoje. Você só não pode desistir agora. E ele saiu do quarto. Quando a enfermeira veio para trocar minha sonda, eu falei, eu queria agradecer o médico, você pode me falar o nome dele? Ela falou, qual médico? Ele ainda não veio te ver. Eu falei, o médico acabou de sair daqui, será que não era um enfermeiro? E naquela hora ela falou assim, amada, eu tô aqui fora do seu quarto o tempo inteiro e ninguém. Era Deus falando com você. Como é que você se curou da depressão? Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9. Tá? Que diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, não vos preocupeis com nada, entregue na mão de Deus e tudo que é nobre, verdadeiro, eis o que deve ocupar seus pensamentos. E o Antigo Testamento, Eclesiástico capítulo 30, versículo 22, 74. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo teus pensamentos. Como? Concentra teu foco ao Senhor. A maior batalha é aqui. As pessoas, nós não vemos, como uma bactéria, você não vê, mas ela é real. As forças do mal existem e também a nossa parte humana. Então, quando eu comecei a me dar conta que havia uma outra força que eu tinha que lutar, que não queria que eu servisse a Deus, eu compreendi isso. Então eu comecei a mudar meus pensamentos. Eu parei de brigar com os maus pensamentos. Que cortar o mal pela raiz. Então assim, se você tá mal, busque algo que vai lhe fazer bem. É uma forma que eu luto contra a depressão há anos. Eu acho que no adolescente que eu vim perceber o que era uma depressão, que eu vim começar a perceber o que é que eu tinha. Então assim, eu comecei a ver que a única forma de eu não cair na depressão
percebendo o que é que eu tô sentindo. Na Bélgica eu tava trabalhando, eu tava jogando futebol, eu tava fazendo tudo que eu queria, realizando um sonho, buscando a Deus na igreja. Mesmo assim eu acordei em alguns dias muito mal, onde eu senti mesmo a provação de suicídio, e me desanimou muito, porque eu fiquei pensando como é que eu tô buscando a Deus e mesmo assim eu tô passando por isso. O certo, pelo que eu fui ensinado, né, pelas pessoas, é que esse momento era para eu estar muito bem, muito forte. Só que com o passar dos anos, eu aprendi que isso é independentemente de religião, de busca, o que for. Isso é algo da minha cabeça, é algo da cabeça da pessoa. É uma luta interna que a gente tem, uma provação interna que a gente tem. Fico alerta para todos que esse mês de setembro seja para todos os anos, todos os meses, não só em setembro. Mas a vida aqui é uma vida muito que tem um foco. A vida aqui na Europa eu acho que é uma vida para quem tem um objetivo a longo prazo. Se você é aquele cara emocionado, aquele cara que quer as coisas para já, aqui não é um local ideal. Até porque os próprios nativos daqui sofrem, porque sabem que as coisas aqui é devagar, não é como a gente quer, devido ao custo de vida alto, ao salário baixo e a dificuldade. Tipo, você recebe 800, paga 400, 500 numa casa, paga 200 de alimentação, paga a internet, quando vê não sobrou nada, sabe? Então, assim, eu não tô aqui generalizando, mas se você vive aqui com um salário mínimo, você tende a viver essa vida sufocante ao ponto de, com o tempo, isso ser devastador na sua mente. Se você tiver um começo de depressão, tem gente que tem quando vem pra cá, tipo, nunca teve no Brasil e tem quando vem pra cá, porque vai juntando a saudade, a carga do Brasil. Muitas das vezes a gente deixa dívida para trás e a gente tem que pagar aquela dívida de alguma forma e termina não sobrando nada aqui, você vivendo realmente assim, sobrevivendo. Então, assim, eu não estou generalizando. Claro que se a pessoa tem um salário bom, dinheiro não é tudo, mas dinheiro traz uma solução para aquele problema, para aquela situação. Se você consegue um arrendamento mais justo, se você vem com familiar, se você vem com um amigo, uma pessoa que vai um levantar o outro, é diferente. Talvez as pessoas que vivem assim encarem esse vídeo como uma conversação tola, mas as pessoas que vêm sozinho, que passam por situações aqui como racismo, falta de emprego, ilusão, vem muito aqui por conta de youtubers que ficam mostrando só o lado bom, e quando chega aqui vê a realidade, vê a dificuldade, vê pessoas do mini tenda no meio da rua, vê pessoas ou tenta trabalho, não consegue, como dizem que é fácil, porque não tem o documento necessário, não tem condição de tirar os documentos, porque geralmente está na mão de assessorias, ou sofre golpe, como aluga um apartamento desde o Brasil, chega aqui, não existe o apartamento, ou existe quando vai entrar, é de outra pessoa que manda ela sair. Ou seja, são N situações que pode ser um gatilho na sua vida. Então, que esse vídeo seja de reflexão, que você venha entender o que eu estou dizendo. Eu acho que eu estou tentando explicar para vocês que aqui é uma vida dura, uma vida não só de coisas boas, né? Porque assim, de nós sabendo que aqui tem um poder de compra bom, segurança boa, que aqui dá documentação, que aqui tem oportunidades fora até de Portugal, ou aqui mesmo, se você se especializar em alguma área, se você se dedicar, tem as suas vantagens, mas como em qualquer lugar no mundo tem suas dificuldades. Cada pessoa reage de alguma forma. Já são 4 anos aqui, estou na luta aí para conseguir a nacionalidade portuguesa.
E daqui para lá eu não sei se minha vida vai se estabilizar aqui em Portugal, pois nesses 4 anos eu não me considero ainda estabilizado devido à área que eu trabalho, a área da logística não te dá uma estabilização. Muitas das vezes você trabalha 6 meses, depois você é demitido, como eu estou agora. Aí você tenta arrumar alguma coisa para fazer, depois você não se adapta, você busca outra coisa, vai buscando, às vezes passa 1 mês, 2 meses desempregado. E isso não vai te dando uma estabilidade, onde você fica meio que pulando de galho em galho. Hoje, eu, graças a Deus, eu consigo gerir bem essa forma de trabalho aqui em Portugal, de logística, não ficar tanto tempo numa empresa. Quando depois de 6 meses, 10 meses que for, você é demitido, eu consigo interpretar que é um momento de eu descansar, é um momento de eu pôr minha cabeça no local, de eu renovar minha força para encarar o novo desafio. No começo eu não conseguia encarar isso e às vezes eu ficava muito mal da minha cabeça, porque eu estava começando a gostar daquele trabalho, eu estava feliz, estava começando a planejar uma viagem, uma volta no Brasil, algo do tipo. E dificilmente isso acontecia devido a essa falta de estabilidade. Tanto que faz 4 anos que eu ainda não voltei no Brasil devido a isso. Você trabalha em uma empresa, depois de um tempo você é demitido, você procura mais trabalho, vai procurando e fica nessa, pulando de galho em galho. E às vezes trabalha em locais que talvez você não se adapta e fica nessa situação que vai muitas das vezes consumindo a sua cabeça. Então é isso, pessoal, um papo reto, um papo de visão para vocês. Espero que vocês nunca passem por isso, questão de depressão, ansiedade, pressão psicológica em trabalho, síndrome do pânico, síndrome de burnout, o que for, vocês não passem por isso, pois é difícil, nem todas as pessoas conseguem suportar o processo. Infelizmente, muitas pessoas aqui em Portugal, na Europa, vêm cometendo suicídio. É algo assim triste, sabe? Porque a gente vê pessoas que tinham um futuro pela frente, que poderiam continuar nessa luta. Eu sou um exemplo de um cara que conseguiu, eu não digo que eu superei, porque eu venci depressão, ansiedade, esses problemas, eu não digo isso. Até porque a minha luta custou caro, engordei muito tomando remédio, estava tomando muito remédio incha muito, então isso custou caro, porque com o tempo eu fui perdendo, é natural você que sofre depressão, você perdeu o gosto daquilo que você sempre fazia, que você amava, que é futebol, essas coisas me ajudavam muito a não ter crises. E eu terminei me afastando do futebol, já não fazia tanto exercício, foi quando eu comecei a engordar, com os remédios, comendo mais do que o normal. Infelizmente, hoje eu estou acima do peso, mas me considero melhor, mentalmente falando. Considero mais forte para encarar as minhas crises e me considero um vencedor. Por eu estar vivo. Hoje eu estou vivo, hoje eu procuro me fortalecer em Deus. É estranho pensar que, se eu morrer hoje, amanhã eu iria receber palavras que, se fossem ditas enquanto eu estou aqui agora, mudariam o meu dia.
mas só seriam ditas se eu não pudesse mais ouvir. Não tenha medo de se declarar, de elogiar, de dizer o que sente, mas faça isso hoje. Pense nisso. Esvaziar minha mente, procuro gravar, fazer conteúdos, ir com a festa, sair com os amigos, com a família, com a minha noiva. Procuro esparecer para não entrar nesse abismo que é a nossa mente e ao ponto de ter outras crises difíceis. Graças a Deus eu tive 2 livramentos e hoje eu estou aqui contando essa história. Espero que vocês nunca cheguem a esse ponto, que a vida de vocês flui e o canal de Siqueira vai estar aqui sempre para dar algum tipo de informação, apoio para você. Um vídeo um pouco triste, um pouco é algo meu íntimo, é algo que eu tento não demonstrar, principalmente para quem sabe as pessoas depressivas, a gente não gosta de expor o que a gente sente, o que a gente está passando. Então é algo que eu não sou de falar, mas eu tô aqui compartilhando com cada um de vocês, que é uma realidade que eu enfrento, que muitas pessoas enfrentam aqui. Um abraço a cada um, deixa teu like, se inscreve no canal do Siqueira. Quero ser luz, caminhar na luz, seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Não basta ser do bem, tem que fazer o bem. Abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração e sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Aonde quer que eu vá, serei luz. E cada caminho que passar, vou saber. Aonde quer que eu vá, serei luz. E cada caminho que passar, vou saber. Compartilha esse vídeo que vai ajudar muito. Tamo junto.